Temos aí essas questões para estarmos refletindo nessa tarde, né? Vamos ver o ensinamento Chabad, dentro do aspecto do falecimento de Miriam, né, e as lições que nós temos aí para nós, bem como também, né, a famosa água ou águas da discórdia, né, em que Moshe e Aharon acabaram se envolvendo nas águas de discórdia, e isso foi o pretexto que Deus precisava para que realmente não permitisse com que Aharon e Moshe entrassem na terra prometida. Então nós vamos ver estas sequências destes ensinamentos aqui para nós no dia de hoje, ok? O nosso Shalom vai para Manuel Gutierrez Lins e Tomásia Castro, né, para esse casal que reside em Guajará Mirim, lá em Rondônia. O Ayrton Freitas, Manaus, Amazonas. Ivanilde Tinoco, de Souza. O Toinho Teles, de Bonito, Bahia. O Domingos Lima, né, ele é da cidade de Itacoatiara, no Amazonas. A Miriam Oliveira Moreira, do Rio de Janeiro. A Ernestine White Lins, de Florianópolis, Santa Catarina. Ironilda Lima Paulista, né, da cidade Paulista, em Pernambuco. O meu querido irmão Francisco Marmol, lá da cidade de Franca, né, interior de São Paulo. Nete Lima, Vitor da Silva, né, de Vitória, Espírito Santo. O Daniel Salles, da cidade de Oriximiná, no Pará. O Chiang Saam, de Lins, interior de São Paulo, e a nossa região aqui também de Bauru. A Carla de Costa, da cidade de Barra Velha, Santa Catarina. O casal Vera Lúcia e o Antônio Carlos Narciso, daqui de Bauru. A Vera Aparecida de Oliveira também é daqui de Bauru, né? Temos aí o Catarino Vivar, lá da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, que sempre está conectado conosco. O Marcos Lima, de Itaporanga, interior de São Paulo. O Hélio Domiciano da Silva, da cidade de Cristais Paulistas, interior de São Paulo. Márcio Garcês, da cidade de Jaguariúna, São Paulo, interior. Poupé Douro, da cidade de Santiago, no Chile, também sempre está conectada. O Francisco Israel, de Manaus, Amazonas. O Cleiton Lacerda, da cidade de Porto Velho, né, capital de Rondônia. Célia Bina, né, da comunidade Beninoa de Betim, lá em Minas Gerais. Então, a Célia Bina e toda a comunidade lá, Beninoa de Betim, né, em Minas Gerais, também aqui o nosso Shalom. E o Gilberto Augusto, né, esses são alguns daqueles para mandarmos o nosso Shalom aí. A Edina Silva, daqui de Bauru, da Sinagoga Beninoa Regional Bauru, também está por aí presente. A Luciana Rodrigues, Marília. O Luiz Ribeiro, né, de Itaquera, Grande São Paulo, também se encontra por aí. Deixa eu ver se tem mais alguém ali. A Ângela Rodrigues, né, eu tenho aqui os dados dela. Ângela Rodrigues e Arlan, né, é um casal aí, não lembro a cidade agora, mas está anotado por aqui, viu, Ângela? Então, o nosso Shalom aí, e vamos para as nossas reflexões de hoje. Capítulo 20, no livro de Números, Bamidbar, a partir do versículo 7 até o versículo 21, né? Continuidade do falecimento de Miriam, e devido ao seu falecimento, né, as águas da grande rocha também acabaram secando-se, né, tendo em vista que a rocha que os acompanhava, dando água, exatamente pelos méritos de Miriam, né? Miriam foi ela que pegou seu irmãozinho bebê, Moshe, colocou nas águas do Nilo,
e acompanhou, né, pelas águas do Nilo até que a filha do Paró realmente o recolhesse do rio. E em seguida ela continuou na observação e viu que o seu irmão não aceitava as amas de leite egípcias. Então ela se apresenta à filha do faraó, o Paró, e fala para ela se não seria bom então pegar uma das amas de leite judias, né? E então a filha do Paró concordou e ela buscou exatamente a mamãe para ser a ama de leite, entre aspas, né, de Moshe, né? E na realidade foi a própria mãe com seu leite materno que sustentou Moshe, ok? Então, devido aos méritos de Miriam, que também além disto, né, quando seu pai acabou, né, dando um decreto para que os homens se separassem das suas esposas, para que não tivessem mais filhos, e assim o Paró não viesse afogá-los no Nilo, né? Então Miriam, ela fala com seu pai e diz: o seu decreto é pior do que o do Paró, porque o Paró, ele fez um mau decreto somente contra os meninos, mas o teu decreto está realmente ceifando a vida de meninas também, além dos meninos, né? Então aí papai refletiu sobre a fala de Miriam e então voltou a coabitar com a sua esposa para, né, que pudessem dar à luz filhos. E assim todos os homens seguiram a direção e o exemplo, né, do seu líder, e assim então voltaram a coabitar com as esposas e foram se multiplicando os filhos de Israel, né, os Benei Israel. Então, pelos méritos de Miriam, ela juntamente com Moshe e Aharon se tornaram os 3 líderes, né, do povo durante a sua travessia no deserto. Então, quando acontece isso daqui, né, a morte de Miriam, o poço, a rocha que dava água, ela seca, né? Então o povo passa a ter sede. Um fato que chama a atenção para nós aqui é que quando nós entramos aqui no capítulo 20 de Números, né, a Torá ela dá um salto de 40 anos praticamente, né, para a frente, né? Porque esses fatos narrados aqui sobre Miriam e Moshe, eles estão à entrada da Terra Prometida, né? E é exatamente onde Miriam, Moshe e Aharon não acabam entrando na Terra Prometida. Então a Torá ela dá um salto de praticamente 40 anos, né? Mas exatamente 38 anos depois da questão lá dos espiões. E assim então ela vem já aqui na frente para relatar esse fato histórico. Como nós já vimos outrora, né? Como nós vimos outrora, a Torá ela não está numa exata ordem cronológica, né? Então aqui mais uma vez nós vemos esse detalhe aí, ok? Então a morte de Miriam, né? Os nossos mestres trazem para nós a seguinte reflexão: a água ajuda o sistema digestivo a quebrar a comida. E a água contida no fluxo sanguíneo carrega esses nutrientes para todas as partes do corpo, e isso representa a missão de todas as mulheres judias: fazer com que a fonte de água viva, a Torá, nutra todos os segmentos do povo judeu, até mesmo aqueles que a desconhecem totalmente. Assim, nós vemos que, mesmo no Egito, Miriam se devotou às crianças pequenas, e seus esforços heróicos levaram à anulação do decreto do faraó contra as crianças, né? Lembrando aqui que Miriam ajudava sua mãe nos partos das mulheres judias, né? Consequentemente, foi com o seu mérito que o poço surgiu, uma vez que a água representa a disseminação universal da Torá. Assim, quando uma mãe, irmã ou professora educa uma criança, nós testemunhamos uma versão atual da água viva de Miriam. Então, quando a mulher judia ou a Bat Noach, ela se aplica de fato
a estar fazendo com que a criança ela seja educada nos caminhos da Torá e das 7 leis de Noa com as suas ramificações. Então, tanto as mulheres judias como as Bat Noah, elas estão, na realidade, fazendo com que a água viva de Miriam continue fluindo através desses seus ensinamentos para com as crianças. Então, por isso, a atenção para com as crianças é algo muito nobre, na qual toda mulher envolvida nisto, né, ela tem os seus méritos, né, e ela faz exatamente com que a água viva de Miriam não se perca, não venha secar. Então, quão importante é, de fato, com que a Bat Noah, mais especificamente dentro da nossa realidade, né, como mãe, como professora, como educadora ou algo semelhante aí, né, ela venha realmente cada vez mais fazer com que as crianças estejam dentro de uma educação da Torá e das 7 leis de Noah, né? Então, por isso, esta água viva de Miriam, ela sustenta o povo judeu no seu exílio até os dias de hoje, tornando possível que passemos com tranquilidade pela nossa estada presente no deserto do exílio, né? Então, o nosso irmão mais velho, o povo judeu, continua no deserto do exílio, né? E dessa forma continua aí na Galute, né? No exílio. Além de prover água para beber, o poço de Miriam também possibilitava que a mitzvah de Taharat Hamishpachá, que é a pureza familiar, fosse cumprida. Não havia outra fonte de água no deserto, e assim o poço de Miriam servia de mikvê, permitindo o nascimento de crianças por 40 anos. O costume de tirar água em Motzai Shabbat, para tirar água do poço de Miriam, ele é citado no Shulchan Aruch, do Alter Rebbe, o que parece sugerir que isso se aplica nos dias de hoje. No entanto, este não era um costume praticado na casa dos Rebbeim de Rabad. Em todo caso, ele certamente se aplica a todos nós espiritualmente. Estudar esta lei inteira sobre o poço de Miriam tem influência sobre a semana inteira, para que esta seja saudável, tanto em termos espirituais quanto físicos, né? Então, o poço de Miriam, com os seus ensinamentos aí, né? Então, Rashi, ele responde na questão por que houve uma falta de água depois do falecimento de Miriam. Então, Rashi, ele simplesmente diz assim: nós aprendemos que durante os 40 anos, eles tiveram a fonte pelo mérito de Miriam. E assim que Miriam faleceu, o poço secou, né? Aí a pergunta que vem, né? O poço de Miriam ainda existe hoje? Aí nós entramos nessa referência de Shulchan Aruch, do Alter Rebbe, que é o costume de tirar água todo Motzai Shabbat, ou seja, sábado à noite, né? Motzai Shabbat significa sábado à noite, né? De um poço ou fonte, né? Porque o poço de Miriam, segundo os sábios, ele passa por todas as fontes em todo Motzai Shabbat. Então, em toda noite de Shabbat, né, o poço de Miriam, ele tem conexão com todas as fontes de água, né, poços e fontes naturais. E quem encontrá-la e beber dela será curado de todas as suas enfermidades, como consta em Shulchan Aruch, do Alter Rebbe, em Orach Chaim 299, o capítulo e o verso 20, né? Então nós temos essa questão aí, né? Depois que a rocha seca, né, não dá mais água, e o povo vem e se inflama contra Moshe. E então, né, a partir do versículo 7, né, que é o início da nossa aliada de hoje,
até o verso 21. Então nós vemos aí que Deus falou a Moshe para pegar o bastão dele, o cajado, e junto com seu irmão Aharão, vocês reunirão a congregação. Na presença deles, você fale com a pedra que estava dentro do poço de Miriam, aquela que sempre produziu água, e ela produzirá água. E Moshe pegou o bastão da frente de Deus, como ele o havia ordenado. E Moshe reuniu a congregação em frente à pedra, mas eles não descobriram com qual pedra falar. E o povo começou a zombar. Então ele lhes disse: escutem, seus rebeldes, como podemos tirar água para vocês dessa pedra, se esta não é a pedra certa? Moshe e Arão falaram com a pedra, mas ela não produziu nenhuma água, visto que era a pedra errada. Lembrando-se de que ele produzira água de uma rocha em Refidim, ao bater nela, então Moshe levantou sua mão e bateu na pedra com o seu bastão, o seu cajado. E desta vez ele bateu na pedra certa, mas somente uma pequena quantidade de água saiu dela. E visto que não havia lhe dito que batesse na pedra, né, Deus disse para ele não bater na pedra, mas para falar com ela, Moshe bateu novamente uma segunda vez na pedra, e então saiu muita água e a congregação bebeu juntamente com os seus animais, né? E os versos 12 e 13, então Deus fala para Moshe que como você, né, Moshe e Arão, como vocês não acreditaram em mim para me santificar na presença dos filhos de Israel, vocês bateram na pedra em vez de falar com ela. Assim vocês não trarão esta congregação para dentro da terra que eu dei a eles. Essas são as águas que os astrólogos egípcios disseram lá que Moshe, o redentor, né, dos judeus, iria realmente sucumbir nas águas, né? Então estas são as águas que os astrólogos egípcios, né, viram que causariam discórdia, né? Discórdia a Moshe, e elas eram então as águas da discórdia, sobre as quais os filhos de Israel brigaram com Deus. Mas Deus foi santificado através delas por meio da morte de Moshe e Aharão, né? Então, Deus foi santificado por meio da morte de Moshe e Arão, né? Nessa questão aqui. Então, os nossos sábios trazem para nós algumas reflexões sobre essa questão aqui. Entre elas, né, quando Miriam faleceu, os nossos sábios falam, né, que realmente Miriam faleceu sem nenhum tipo de sofrimento, né? Então foi como uma morte natural, por assim dizer, né? Tendo em vista que ela era uma tzadequete, uma mulher justa, e o anjo da morte não pôde tocá-la, né? Miriam é mais uma pessoa que o anjo da morte não pôde tocar nela, né? Então foi o próprio Deus que tirou o fôlego de vida dela. A Shekhinah, a presença divina, revelou-se a ela, levando assim sua alma de volta à sua fonte essencial. Após sua alma ter deixado o corpo, né, os anjos a receberam com muita alegria, exclamaram: venha em paz. Essas são as boas-vindas dispensadas a todos os tzadikim após o seu falecimento. Então os nossos sábios falam que a narrativa do falecimento de Miriam segue-se às leis da vaca vermelha, apesar de seu passamento ter ocorrido no último ano do deserto, enquanto a vaca vermelha foi queimada no segundo ano. Então, só para nós localizarmos aqui o fato de hoje, em que nós estamos dentro da questão da morte de Miriam, e o poço seca, e Moshe e Arão, em vez de falar com a pedra, bate 2 vezes na pedra, e Deus fala que eles não vão conduzir o povo para o interior da terra prometida. E a vaca vermelha, que nós estamos aí na Parashá Hukat,
que é uma conexão com a vaca vermelha. Então, aqui nessa narrativa do falecimento de Miriam, a vaca vermelha, ela foi 2 anos após a saída do Egito, é quando ela foi de fato, o fato foi ocorrido, a vaca vermelha, ela foi queimada, as suas cinzas foram separadas, etc. e tal, né? E já em seguida nós temos aqui a questão do falecimento de Miriam e as águas de discórdia, né, de Moshe e Arão, já são mais 38 anos lá na frente, né? Então é esse salto que a Torá dá, vai para o passado e daqui a pouco está lá no futuro, há 40 anos lá na frente lá. E é o que nós estamos vivenciando aqui nessa Parashá Rukat, ok? Então assim, a Torá justapõe esses 2 eventos para ensinar que a morte de um tzadik, uma pessoa justa, traz expiação para o povo judeu, como fazem as águas da vaca vermelha. Assim Miriam faleceu. Deus fez com que o poço de Miriam desaparecesse temporariamente, para que o povo percebesse que seu povo de água fora fornecido pelo mérito de Miriam, apreciando assim a sua grandeza, e poderiam lutar-se por essa tzadeket, né, essa mulher justa, de maneira apropriada. Agora, a geração do deserto, ela recebeu 3 presentes pelos méritos de 3 grandes líderes. Então, nós temos os 3 grandes líderes, Moshe, Aharão e Miriam. A Miriam fazia parte da liderança do povo. Por isso que ela, depois que passa o Mar de Juncos, né, a travessia do Mar de Juncos, Miriam vai à frente das mulheres, conduzindo as mulheres com seus tamborim, né, realmente exaltando, louvando o Eterno pelo grande milagre que aconteceu nas águas do Mar de Junco, né? Então, por isso, Moshe, Aharão e Miriam são os 3 grandes líderes da geração do deserto. O poço, ele veio pelo mérito de Miriam. As nuvens de glória sobre o povo veio pelo mérito de Aharão. E a maná, ela veio exatamente pelo mérito de Moshe. Esses 3 líderes, eles estão associados a esses presentes específicos. Eles personificam os 3 pilares que sustentam o mundo: Torá, serviço divino, e realização de atos de bondade. Então, o poço tem uma conexão com Miriam, que é a Torá, o serviço divino. Tem a conexão às nuvens de glória pelo mérito de Arão, né? E a maná pelo mérito de Moshe, que está tudo focalizado: Torá, serviço diário e realização de atos de bondade, ok? Então a Torá, que está no caso específico aqui, nesse paralelo com a água viva, né? A água de mananciais de água viva, que tem conexão com Miriam, o poço. O serviço divino, que tem conexão exatamente com Moshe, né? Porque ele estava constantemente no seu serviço com Hashem, e a realização de atos de bondade, no qual Aharão era conhecido como realmente o Kohen Gadol do amor e da paz, né? Então, nessa forma aí, nós temos assim essas coligações, né? Trazendo nesse aspecto. Mas, ajustando as coisas no seu sentido exato, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter Moshe para a Torá, vamos ter Aharão para o serviço divino, e nós vamos ter Miriam exatamente para as questões de bondade. Então, colocando as coisas no seu devido lugar, os sábios trazem para nós dizendo: Moshe deu a Torá e era o mestre e líder do povo judeu por excelência. Por isso, em seu mérito, os judeus receberam o maná,
cujo presente diário aliviava as necessidades de se obter o ganha-pão, por assim dizer, e cuja ingestão ajudava-os no entendimento do estudo da Torá, um alimento sadio que dava mais inteligência para entender os estudos da Torá. Aharon, já no seu devido lugar, personifica exatamente o serviço divino, que está dentro da sua devoção ao serviço dos sacrifícios, trouxe Sheriná ao povo judeu. As nuvens de glória eram assim dadas em seu mérito, pois representavam a Sheriná que residia junto com o povo judeu. E no caso de Miriam, né, era excelsa no terceiro dos três fundamentos, porque ela está conectada diretamente com a bondade, Hesed. Desde sua juventude, devotou-se ao bem-estar do seu povo. Mesmo quando criança, ajudava sua mãe como parteira e levava comida também aos pobres, né? Mais ainda, foi Miriam que esperou por Moshe às margens do Nilo e por isso foi recompensada justamente através da água, o poço. Por causa do seu atributo de Hesed, bondade, Deus proveu os judeus com água, que é uma necessidade vital durante os seus 40 anos. Como que acontecia, né, a questão das águas do poço de Miriam? Então aqui nós temos aí o que os nossos mestres trazem através do Talmud, né, e da Mishnah, dizendo que realmente o poço de Miriam era algo que acontecia de forma miraculosa, né, na qual brotava água que estava sempre presente no deserto com o povo. Quando o povo acampava, essa ficava num local alto, o mais alto no terreno, e em frente à entrada do tabernáculo, sempre próximo à entrada do tabernáculo. Então, antes da rocha ela começar a fluir as suas águas vivas, né? Então o que acontecia? Os 12 líderes de cada tribo, obviamente, eles aproximavam-se ali do poço, né, com os seus cajados, e então eles traçavam do ponto do poço, né, cada um dos 12 traçava, vinha fazendo um risco pelo chão, até a sua tribo. E ali, quando chegava na sua tribo, então aí o poço começava a jorrar águas, né? E a água fluía através dessas 12 linhas, percorria toda a extensão do acampamento, formando rios entre as tribos, e também cada rio era tão largo que, se uma mulher desejasse visitar uma amiga de tribo diferente dela, ela precisava de um barco para poder atravessar, para não se molhar nas águas. Então a água também rodeava a maior parte do acampamento, onde quer que os judeus acampassem, né? E ali nascia grama, árvores, vinhedos, figos e romãs brotavam à sua volta. Então, os vinhedos produziam uvas de 7 sabores diferentes. O povo judeu experimentava o bem e a excelência do mundo vindouro na água e nas plantas produzidas pelo poço de Miriam. Por isso, mais tarde, né, cantaram um cântico louvando esse maravilhoso poço. Graças a Hashem e às preces dos amados, nós tivemos aí um plantão noturno sem novidades, ok? Baruch Hashem. Então vejam bem, amados, este é um dos motivos pelo qual os 10 espias não queriam entrar na terra prometida de jeito nenhum. Vinha tudo de graça. E eles só se dedicavam ao estudo da Torá. Quer vida melhor do que essa? Um deserto que brotava grama, árvores, vinhedos, figos e romãs brotavam à sua volta. Eles tinham de tudo, do bom e do melhor, durante a sua travessia pelo deserto. Por isso que os espiões falaram, não vamos entrar nessa terra prometida aí não. Nós vamos ter que trabalhar muito, vamos ter que ralar muito, vamos ter que suar para poder adentrar, né?
tomar posse da terra prometida, vai ter briga, vai ter guerra, vai ter um monte de coisa. Depois vamos ter que trabalhar na terra, vamos ter pouco tempo para o estudo da Torá. Vamos ficar no deserto, o deserto está muito bom, né? Quem quer sair de um lugar maravilhoso desse, não é verdade? Mas o propósito de Deus é que realmente haja união, unidade entre o mundo espiritual e o mundo físico, ok? A Tiesca da cidade de Eusébio, Ceará, tá por aí. A Genesi Tolentino, né, de Londrina, Paraná, também está por aí. Baruch Hashem, né? Chegaram por aí, né? Então, amados, após então o falecimento de Miriam, o poço subitamente seca, né, e sem água potável para as pessoas, né? Então aí começou realmente uma situação crítica, e aí o povo volta de novo, né, a se rebelar contra Moshe e Aharon, né? Então o povo vai em direção a Moshe e a Aharon, que estavam ali lamentando, né, chorando a perca da sua irmã, né? A perca da sua irmã. Então, quando Arão vê o povo vindo, né? Então, Arão diz, né? O que é essa assembleia, né? O que está acontecendo nessa assembleia vem vindo aí, né? Na frente. Então, realmente, Arão diz, né? Bom, como são descendentes de Avraham, Isaac e Yaakov, eles provavelmente estão vindo aqui para se consolidar, né, conosco, né? Vem nos consolar, né, a perca da nossa querida irmã, né? E então Moshe, ele diz a Aharon, né? Você não consegue distinguir entre uma multidão com propósitos nobres e uma com propósitos ignóbeis? Se estivesse se aproximando de maneira ordeira, com os anciãos à frente, né, seguidos pelos responsáveis por milhares, pelos centuriões e assim em diante, aí você teria razão. Porém, olhe e observe, é uma multidão tumultuada, sem ordem, sem disciplina, né? Estão todos realmente, cada um fazendo e agindo de uma forma desorganizada. E aí, então, quando eles se aproximam, né, dizem a turba, né, aquela turba ali, a Arão e a Moshe, né, você costuma afirmar que somos punidos porque há pecadores entre nós, que fazem com que a Shekhinah parta, se separe de nós. Agora, contudo, os homens da geração do deserto já se foram, e os de nós que permanecem vivos merecem entrar em Israel. Por que deveríamos nós, ou os nossos filhos e o nosso gado, perecer com sede? Os infindáveis testes são demais para suportarmos. Por que você não reza para Deus levar-nos diretamente a Israel, em vez de guiar-nos pelo deserto por 40 anos? Preferíamos ter sido consumidos junto com a congregação de Korah, ou na praga subsequente à morte de sede, ou subsequente na praga, mas agora morrer de sede? Vocês estão enlutados por uma pessoa. Em vez disso, deveriam enlutar-se por todos nós, pois não temos água. Apesar dos judeus, em sua agitação, estarem prontos a apedrejarem Moshe e Aharon, Deus não refreou suas reclamações contra eles. Eles expressaram-nas em meio à dor da sede, e Deus não detém alguém de suas afirmações enquanto está em dor. Por isso que Deus não interferiu. Moshe e Arão então escapam da fúria daquela turba, eles param na entrada do tabernáculo, prostram-se diante de Hashem em prece. E a nuvem de glória aparece, Deus censura Moshe, meus filhos estão sofrendo de sede, enquanto você está envolto em luto. Encontre a rocha, que era o poço de Miriam,
ordene-lhe, fale com ela, e que ela venha emanar água, e convide a congregação e os animais a beberem, né? Então, esses são os fatos até esse momento, morte de Miriam, e logo em seguida o confronto entre o povo e Moshe. E novamente nós temos aqui, pelos comentários dos nossos sábios, né, onde eles falam que a geração do deserto já morreu. Então aqueles 600 mil homens já tinha concluído o percurso daquilo que foi dito lá atrás, a morte deles. Lembrando que nós estamos aqui já 40 anos à frente do episódio da vaca vermelha, que foi feito no 2º ano depois da saída do Egito, ok? Então, já tinha acontecido isso. Aqueles 600 mil homens já tinham tombado no deserto, né? E agora eles estavam ali à porta da entrada da terra prometida. Por isso que o povo falou, né? Que nós venhamos entrar realmente na terra de Israel. Faça-nos entrar diretamente na terra de Israel, em vez de ficarmos vagando pelo deserto, né? E realmente o povo estava em dor devido à sede. Imaginem a sede que eles estavam sendo travados ali dentro do deserto, né? Por isso que Deus, segundo os sábios, ele não interferiu contra o povo, né? Porque o povo estava sendo movido pela dor da sede, né? E realmente não tem bebida melhor do que água, né? Aí, amados, nós entramos então na questão das águas de discórdia. Então, Deus falou para Moshe e Arão, para que ele realmente procurasse a pedra do poço de Miriam, que sempre seguia todo o acampamento onde eles fossem, certo? E falasse com a pedra, a rocha, para que viesse emanar água para todo o povo, certo? Então, segundo os nossos sábios, contam-nos do Midrash e do Talmud, né? Então, eles nos falam da seguinte forma aí. Moshe e Arão, eles foram advertidos pelo Eterno, né? Por causa que o povo estava, de fato, passando dores por causa da sede, e eles estavam apenas limitados à dor de a perda de uma pessoa, enquanto milhões estavam ali passando sede, uma dor que não... passar sede é algo realmente de secar a goela e doer na alma, né? Então, o milagre possibilitou ao povo inteiro ficar de frente da rocha, apesar da área ser pequena demais para conter todos. Então, quando eles estavam diante daquilo que eles achavam, né, Moshe e Aharon, ser a rocha de Miriam, então o povo inteiro ficou de frente da rocha juntamente com eles, e nesse sentido ouviu-se algumas pessoas do Erev Rav, né? Erev Rav era aquela pessoa, os convertidos egípcios, aquela mistura de povos que ainda tinha no meio deles. Quem diz que o filho de Amiram, né, o pai de Moshe, realizará um milagre verdadeiro? Deve haver uma razão para ele estar determinado a dirigir-se a uma rocha em especial. Talvez saiba que a rocha contém umidade e pode, portanto, produzir água. Moshe costumava ser um pastor e conhece bem diferentes tipos de rochas. Vejamos se pode realizar esta proeza com uma rocha de nossa escolha. Então, o povo, né, segundo os sábios aqui, o povo num desafio tremendo, né, contra Moshe, eles escolhem uma pedra para poder realmente o Moshe fazer o milagre naquela pedra, naquela rocha que eles escolheram, né? Então, os escárnios, né, dos zombeteiros, né, do Erev Rav, né, os convertidos egípcios, essa mistura aí de gente, repercutiu sobre o povo, e isso começou a inflamar todos, né? E o líder de cada tribo ergueu uma pedra e exigiu:
Moshe, queremos água desta rocha. Então Ervirave proclamou, a não ser que nos dê água da rocha que escolhermos, não queremos nenhuma. Moshe ficou extremamente angustiado, esperava estudar Torá junto com uma solene assembleia de judeus em frente à rocha, porque essa foi a orientação de Deus, de chamar realmente o povo diante da rocha, antes de emanar água, que houvesse ali uma reflexão sobre a Torá, né? E dessa forma não houve isto, houve um desafio que eles lançaram contra Moshe. Experimentariam então, através de um formidável milagre, que seu estudo da Torá tinha o poder de mudar as próprias leis da natureza. Em vez disso, a multidão enfrentou Moshe e Arão e questionavam se um milagre verdadeiro estava para acontecer. O povo passando fome, aliás, sede, e passando a dor da sede, ainda se rebelam contra Moshe e Arão, né? E ainda acabam lançando desafios contra Moshe. Então Moshe percebeu que a Shekhinah estava ausente, porque a rebeldia estava presente. E a atitude do povo causou a partida, então, da Shekhinah, a presença divina. Moshe não tinha certeza de como deveria proceder. A atmosfera não era propícia ao estudo da Torá, porque havia muita revolta, muita rebelião presente. E como poderia ensinar um povo que se rebelava contra seu mestre? E qual rocha deveria escolher? Deveria ignorar a exigência do povo e fazer brotar água do verdadeiro poço de Miriam? Se sim, o Ervirave reivindicaria que ele não realizou um milagre genuíno. Ou deveria aquecer e realizar um milagre através de uma rocha diferente? As dúvidas de Moshe eram muitas. Moshe estava em conflito com ele mesmo. Se sim, poderia ser culpado de transgredir o comando de Deus. E além disso, Deus poderia julgar o povo como não merecedor de receber água de uma rocha diferente. Moshe decidiu que precisava censurar severamente o povo por terem arrogantemente desafiado seu mestre. Dirigiu-lhes de maneira rígida, áspera. Agora ouçam, seus rebeldes e tolos, porque acham que sua compreensão é maior do que a de seu mestre? Moshe continuou a repreender o povo. Devemos fazer brotar água de uma rocha a seca, da qual a Todo-Poderoso não ordenou? Juro, ouvirei Deus e trarei água da própria rocha que ele ordenou. Moshe ordenou a rocha que produz a água. Contudo, esta rocha não obedeceu e o milagre não ocorreu. Por quê? Porque Moshe, ele se dirigiu à rocha errada. Moshe então golpeou a rocha. Os zombeteiros exclamavam, filho de Amirã, aparentemente você tem água suficiente apenas para nossos bebês? Moshe então golpeou a rocha pela segunda vez, e isso a água irrompeu e jorrou, formando uma profunda corrente que inundou o povo e afogou os zombeteiros. O golpe de Moshe fez que, simultaneamente, cada rocha da região produzisse água. Então vejam o fim dos zombeteiros, né? Acabaram sendo afogados. Aquele povinho egípcio, né, que se intitulava convertidos, acabaram se afogando nas águas. Então Deus decreta a morte no deserto de Moshe e Aharon. O Todo-Poderoso censurou extremamente a Moshe e a Aharon. Vamos perceber aqui um fato muito, muito elevado e nobre, mas ao mesmo tempo de uma grandíssima responsabilidade, né? Deus disse, falharam em acreditar em mim e me fez santificar aos olhos do povo judeu ao golpearem a pedra. Rebelaram-se contra mim, ignorando o meu comando de ensinar Torá aos judeus em frente à rocha.
Por isso, não levarão esta geração à terra de Israel, porém falecerão no deserto. Por que o Todo-Poderoso? E esta é a pergunta. Por que o Todo-Poderoso ele foi tão severo com Moshe e Aharon? Os nossos sábios respondem dizendo: Moshe poderia justificar cada um de seus atos. Recusou-se a fazer brotar água da rocha que os judeus designaram, a fim de não ser culpado de desobedecer a palavra de Deus. Golpeou a rocha porque suas palavras oralmente provaram ineficácia. O seu erro está além da nossa compreensão. Por que Moshe errou? Não tem como você explicar pela razão nossa. Está longe da nossa razão compreender isto. Mas que isso? Aharon, também incluso no veredicto, era aparentemente inocente de qualquer dos pecados enumerados por Deus. Qual foi o erro de Aharon? O erro de Aharon foi ficar em silêncio, enquanto Moshe golpeava a rocha. Nessa falha de Aharon, né, lembrando que o tzadik ele não peca, ele falha. E a falha do tzadik não é contabilizada diante de Deus como um pecado. O tzadik não peca, ele falha. Porque ainda ele está dentro da configuração humana, um corpo humano que limita as ações da nossa alma divina. Ok? Então, a falha de Aharon, o erro de Aharon, foi de permanecer em silêncio. Então, vejam bem, amados, o que nós aprendemos até aqui o momento, né? O povo se rebela contra Moshe e Arão. Quando as coisas estão bem, o povo não se une junto com a sua liderança. Estão sempre mais alongados. E a liderança está envolta a uma grande multidão, mas ela acaba ficando de fato só. É uma liderança na solidão. É o que nós aprendemos com Moshe, Aharon e o povo na travessia do deserto. É uma liderança que está na solidão, mesmo no meio do povo. Porque quando tudo vai bem, o povo não está nem aí com sua liderança. Mas quando as coisas começam a ficar ruins, o povo se une em torno da sua liderança, mas para criticar, para afrontar. E isso nos mostra exatamente um comportamento o qual nós não devemos fazer. Porque desde o princípio, Deus ele sempre fala da unidade, a união em unidade entre a liderança espiritual e o povo. Enquanto que os espias, eles queriam dividir o povo. A liderança religiosa de um lado, a liderança espiritual, e o povo de outro lado. E entre eles, um vácuo. Isso não é bom e não é a vontade divina. A vontade divina é para que haja equilíbrio e haja fusão, união em unidade, a liderança espiritual e o povo. Então, os acontecimentos, né, dentro da travessia do deserto nos mostram os erros do povo, nos quais nós não podemos, em hipótese nenhuma, fazer a mesma coisa. Estarmos isolados da liderança, mas na hora que a água bate no pescoço, corre para a liderança, mas não para se unir à liderança, mas para criticar a liderança. Então, isso mostra para nós o quanto que nós devemos ser unidos e o quanto que nós precisamos ter unidade. Por isso que a expressão juntos, unidos em unidade, somos mais fortes. Juntos, separados e não em unidade, mas divididos, nós somos fracos e enfadados ao fracasso. Então que nós possamos aprender de fato esta lição. Permanecer no equilíbrio, juntos,
unidos em unidade. Então, de fato, ele argumentou diante de Deus, eu tenho culpa, mas o meu irmão Aharão não tem. Na visão de Moshe, né? Então Aharão não tinha culpa nenhuma. Mas Aharão, contudo, não defendeu-se. Moshe defendeu Aharão e Aharão não defendeu-se. Ele ficou em silêncio. Apesar de poder ter questionado o veredicto, ele permaneceu em silêncio. Assim como ele permaneceu em silêncio quando seus 2 filhos, Nadav e Avihu, foram punidos com a morte. Ou seja, ele submeteu-se à vontade do soberano. Ele simplesmente se submeteu à vontade do soberano. Moshe não. Moshe questionou Deus. O fator importante que nós podemos aprender aqui, amados, é exatamente o quê? Que nós podemos questionar a Deus, que nós podemos questionar a Deus não com rebelião, não com afronta e desafios a Deus, mas nós podemos questionar a Deus as nossas dúvidas, as nossas incertezas, né? O nosso choro, o nosso queixume, né? Nós precisamos questionar a Deus de forma com sabedoria e temor aos céus, com a devida reverência, com o devido respeito, com o devido temor, com o devido amor a Deus. A nossa vida, ela não é cheia de maravilhas, nós sabemos disto. Nós temos altos e baixos, sabemos disto. Sabemos que há momentos em que a vida traz para nós muitas incertezas, dúvidas, né? E muitas vezes traz para nós, a princípio, sofrimentos. E muitas vezes nós perguntamos por quê? Mas aí o que acontece? Nós podemos ir à presença divina para questionar a Deus com a devida reverência, temor, respeito e reconhecendo que Ele é o único poderoso para nos socorrer. É o único Deus capaz de nos socorrer. E chegar para Ele realmente, né, como filho que procura abrigo nos braços do Pai, desabafarmos. Procurarmos, né, dê-me sabedoria para que eu possa compreender o que está acontecendo. Fortalece a minha emuná e o meu bitachon, a minha fé e a minha confiança em Ti, Hashem. Eu não estou diante de Ti, em hipótese nenhuma, me rebelando contra Ti, questionando a Ti de forma negativa, mas eu quero compreender os Teus desígnios para a minha vida. Porque o que eu quero é servir a Ti constantemente, todos os dias da minha vida. Então, o questionamento de Moshe em defender Aharão foi um questionamento, na visão dele, sábia e com devido temor aos céus. E por outro lado, nós temos Aharão. Aharão, ele simplesmente não se defendeu e ele submeteu-se, como aconteceu com a morte dos seus 2 filhos, Nadav e Avihu. Ele aceitou o decreto divino. Ele aceitou a vontade divina. Isso significa que, diante da nossa vida, do nosso dia a dia, os decretos divinos, a vontade divina que vem sobre nós, e muitas vezes ela não é doce, não é agradável, nós precisamos realmente aceitar os desígnios de Deus em nossa vida. Isso faz parte de submissão a Hashem. Então nós temos esses 2 fatos. E a outra pergunta que fica aqui, por que, antes de responder, por que Deus agiu com tanto rigor com Moshe e Aharão? Antes de respondermos essa questão, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol nirאה b'divaro, o cafezinho da Edna para dar uma ajeitada na garganta. Para dar uma ajeitada na garganta. Vocês escutaram ela falando, né? Uma ajeitada na garganta. A garganta está fora de eixo. Então, amados, por que Deus agiu com tanto rigor
com a falha de Moshe e Aharon? A resposta, ela é simples de tudo, mas a compreensão dela é para os humildes, não é para os sabidões. A compreensão é para os humildes. Então, por que Deus agiu com tanto rigor com Moshe e Aharon? Primeira questão, porque quanto mais próximo de Deus, maior é a nossa responsabilidade e maior é o nosso compromisso com a vontade divina. Quanto mais próximo de Deus, mais próximos estamos daquela estatura do tzadik, de um justo. Então, Deus confia mais. E ao confiar mais, ele cobra mais. No bom sentido da palavra. Então, por isso, quando Aharon e Moshe, eles falharam ao invés de falar com a rocha, eles bateram, né? Moshe bateu na rocha 2 vezes. Porque Moshe já estava, de certa forma, envolvido com a atmosfera negativa dos zombeteiros. E isso tirou a concentração de Moshe. E aqui que nós aprendemos uma outra lição. No nosso meio não pode ter zombeteiros. Pessoas que gostam de fazer zombar de qualquer coisa. Nós precisamos ter seriedade na nossa palavra. Nós não podemos ser um zombeteiro. Aquele que zomba, ele tira a concentração daqueles que estão procurando uma conexão com Deus. Foi o que aconteceu com Moshe. Os zombadores tiraram a concentração de Moshe. Isso é uma energia negativa, perigosa. E por isso nós não podemos ser portadores de zombaria. Você precisa ser sério na sua jornada monoteísta e não ficar com brincadeiras, piadinhas, zombarias ou qualquer coisa semelhante. A nossa alegria, ela tem que ser inteligente. A nossa felicidade, ela tem que ser sábia, alicerçados na Torá. E não na irresponsabilidade de um zombeteiro, né? Uma pessoa que é zombeteira, né? Gosta de zombar, fazer as coisas com zombaria, né? Não, nós precisamos ter seriedade nisso. Então aqui a lição desta Erve Rav, né? Os convertidos egípcios, eles, quando se defrontam diante de uma ação espiritual em que o resultado não é iminente, eles começam com zombarias. Isso não é um papel de um Benei Noach, de ser zombador. Ok? Uma segunda questão que nós aprendemos aqui. Deus, ele usou o momento como uma desculpa, como diz os nossos sábios, para não permitir Moshe e Arão entrar na terra prometida. Porque se Moshe entrasse na terra prometida, a era messiânica começaria exatamente naquele momento. E aquele momento não era propício para a era messiânica exatamente ter início. Não era o tempo hábil ainda. Então, por isso, Deus usou o episódio como uma desculpa para que Moshe não entrasse na terra prometida. Uma outra questão que nós temos aqui, que os nossos sábios trazem para nós. O líder de cada geração estará à sua testa no mundo vindouro. Ou seja, o líder de cada geração estará à frente da sua geração na redenção final com Mashiach.
E a geração do deserto, ela precisava que o seu líder máximo estivesse com eles no deserto, para que nos dias de Mashiach, na redenção final, ele venha à frente dos 600 mil homens que tombaram no deserto. A geração do deserto. E, obviamente, com todo aquele povo que tomou posse da terra prometida, Moshe estará à frente de toda aquela geração na sua integralidade. Entendeu? A nossa geração, o nosso líder é o Rebbe Menachem Mendel. O líder da nossa geração e o tzadik da nossa geração. É ele que estará à frente desta geração na redenção final. Então, por isso, né, os nossos mestres, eles falam exatamente esta realidade. O líder de cada geração estará à frente da sua geração na redenção final. Por isso, né, a nossa geração, ela não pode perder tempo com questões pequeninas, com zombarias entre elas, com perca de tempo. Tudo que você for fazer, veja se você está ganhando tempo para a redenção final ou se você está apenas perdendo tempo. Porque nós somos a última geração. Mashiach há de se revelar a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, a nossa geração, ela tem uma grande responsabilidade de trazer Mashiach. De trazer Mashiach. E o líder da nossa geração, como os nossos sábios dizem, que cada geração, o seu líder, é um grande potencial de ser o Mashiach. As gerações passaram. E nós somos a última geração. E o nosso líder máximo, o Rebbe Menachem Mendel, é o candidato forte a ser de fato o redentor final. A ser Mashiach. E é por isso que nós precisamos estar cada vez mais como emissários do nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é emissário do Rebbe. Então, portanto, juntos somos emissários do Rebbe, cumprimos a nossa tarefa de transformar este mundo para ser a moradia de Deus, para que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vê, amém. Ok? Então, por isso, né, na palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que a alma nunca está no exílio. A mensagem de Moshe, né, realmente ao rei edomita, quando ele enviou mensageiros para pedir autorização para passar pelas terras dele, é a mesma que nossas almas divinas devem transmitir ao mundo material, enquanto ainda estamos no exílio. É verdade, fisicamente, os judeus somos iguais aos restantes das pessoas. Temos as mesmas necessidades físicas que devemos satisfazer trabalhando e vivendo no mundo físico. Entretanto, não deixaremos que este fato obscureça e oculte o nosso verdadeiro propósito na vida. Cumprir a nossa missão divina de elevar e refinar o mundo físico, que é, a princípio, a tarefa primordial do povo judeu. Andaremos no caminho do Rei Divino, como diz ali no texto, quando Moshe envia os mensageiros para falar com o rei edomita. Nós andaremos no caminho do rei. Então andaremos no caminho do Rei Divino, sem desviarmos-nos nem para a direita, nem à esquerda dos caminhos de Deus. Ao nos mantermos fiéis tanto ao nosso interior bem, como à nossa missão divina, teremos o mérito de ver a redenção máxima do mundo e sua transformação numa verdadeira moradia de Deus. Andaremos no caminho do Rei, sem desviarmos-nos nem à direita, nem à esquerda. Então, por isso, sem sombra de dúvidas, amados,
nós precisamos cada vez mais estarmos divulgando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que mais e mais possamos levar o conhecimento do único e o verdadeiro Deus. Que nós possamos levar cada vez mais que a Torá é a única verdade que liberta de fato o ser humano. E que Deus, Hashem, o Eterno, Ele é o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. Fazendo a nossa parte com o estudo da Torá, os seus mandamentos, as 7 leis de Noah e as suas ramificações, nós vivenciando isto, nós estaremos trazendo mais luz e mais presença divina. E ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, nós estaremos então realmente transformando o mundo para ser a moradia de Deus, que será plenamente completada nos dias da redenção final com o justo e o verdadeiro Mashiach. Que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Ok, amados? Então, hoje é a nossa palavra deixada aqui, o nosso estudo deixado aqui para os amados. Reflita sobre todas estas coisas e procure tirar bons proveitos. Pela graça de Hashem, hoje, às 9h, 21h, nós estaremos presentes numa reunião no Google Meet, acho que é isso que fala, Google Meet, do grupo da comunidade Benei Noah, de Mato Grosso, que tem o emissário Guilherme. Então nós estaremos aí numa reunião com a comunidade Benei Noah, do Mato Grosso, juntamente com o emissário Guilherme, para estarmos aí tendo uma conversação juntamente com os amados aí. Desde já, que as ricas bênçãos de Hashem para esse momento sejam especiais. E amanhã estaremos de volta aqui com a graça de Hashem. Shalom, shalom. Cumpra a sua missão divina.